Olá, meus queridos dramáticos, aqui é a Ana Borges com mais um vídeo do canal Nerd Dramático. Primeiramente, eu queria pedir desculpas pra vocês, porque a gente passou um tempinho sem postar, só que agora eu divido a culpa entre mim e o editor. Dê um oizinho aí, editor. Então, hoje, como prometido no nosso último vídeo, eu vou falar 5, na verdade vão ser 6, histórias da DC Comics que serviram de base pros filmes. O que é um pouco difícil, porque a DC ela não tem o mesmo costume da Marvel, que é de nomear os filmes. Então, eu vou falar aqui de algumas, eu não vou falar em ordem cronológica, porque realmente ficar lembrando dos anos é muito difícil. Então, eu vou falar aqui, primeiro eu vou começar fazendo um adendo especial ao Alan Moore. Porque eu vou falar só do Alan Moore, eu vou falar de 3 histórias aqui. Alan Moore é um quadrinista que é responsável por grandes histórias, tanto de super-heróis quanto originais. Recentemente o Alan Moore anunciou sua aposentadoria no começo desse ano, se eu não me lembro o mês. Começando então, vamos falar só, tanto que do Alan Moore a gente vai falar só de uma de super-herói e 2 dele originais. 2 deles que são originais. Na verdade é outra de super-heróis também, só que a gente não vai usar os personagens da DC. Primeiramente, vamos falar de Batman The Killing Joke. Aqui no Brasil, conhecido como Batman A Piada Mortal. Que na verdade não é um quadrinho muito do Batman, e sim do Coringa. Por quê? Porque nesse quadrinho a gente tem a história do Coringa, que na verdade não é oficial, viu gente? A gente não existe. Se alguém um dia chegar pra vocês e falar, olha, é essa a versão oficial da história do Coringa. Não é. É impossível a gente ter a versão... Não é impossível, a gente pode ter um dia. Mas por enquanto nós não temos a versão fiel. A versão que realmente aconteceu da história do Coringa. A mais aceita é essa da Piada Mortal, que acontece o seguinte. A gente tem um personagem sem nome, a gente não sabe o nome dele durante a história, pra deixar o mistério do Coringa ainda no ar. E a gente tem que ele, na verdade, ele era um comediante. Antes ele trabalhava numa fábrica de produtos químicos. E era um comediante, só que ele se demitiu dessa fábrica e se tornar comediante. Ele era casado e a esposa dele estava grávida. Só que como ele não tinha graça às piadas dele, ele não conseguia emprego como comediante. Então, ele e a mulher dele... E nisso, eles usaram a fantasia do capuz vermelho no Coringa. E nisso teve uma luta com o Batman, ele acabou caindo dos produtos químicos e surgiu o Coringa. Why so serious? Antes de concretizar esse roubo, disseram pra ele que a mulher dele tinha morrido. Foi uma morte completamente idiota. Talvez tudo isso faça parte da grande piada, né, que é o Coringa, que é a história dele, que a mulher dele morreu testando um negócio de mamadeira. Pra aquecer mamadeira, ela morreu desse jeito. E vão lá e contam isso pra ele. E ele fica louco da cabeça, ele já fica meio louco. E aí ele cai, aí ele vai, e eles vestem ele de capuz vermelho. E com a máscara não dá pra enxergar direito. E nisso ele cai num tonel de produtos químicos e sai como Coringa. A história dessa HQ é a seguinte. A gente tem ele contando essa história, ele compra um parque de diversão e ele... É uma história extremamente pesada. Então eu li, e quando eu li, eu fiquei muito tempo, tipo... Eu tive que sair pra respirar, porque realmente você não dá nem pra fazer piada, sabe? Não esqueçam aquela história do Coringa engraçadinho. Vocês, fãzinhos de Esquadrão Suicida, esqueçam que o Coringa é uma pessoa fofa e amorzinho. Pelo amor de Deus, vão ler isso, tá? Obrigado. Vão até a animação. Coloca um trechinho da animação aí pra mim, fazer um favor. He's insane. He knows who I am. Tem animação, sabe? Então, tem animação. A animação não cansa. A animação não cansa. Vocês têm preguiça de ler? Tem preguiça de ler? Então vem a animação da Piada Mortal. Ele dá um tiro na Batgirl, que é a Bárbara Gordon, filha do comissário Gordon. E isso é extremamente pesado, porque ele não só dá um tiro nela, ele estupra ela e tira fotos disso. Como eu disse, é muito pesado. E ele sequestra o comissário Gordon e leva ele pra esse parque de diversões. Pra provar o seguinte, que a única coisa que separa o mundo real, o mundo do Coringa, é um dia ruim.
Então, de acordo com ele, se você tiver esse dia ruim, você vai ficar tão louco quanto ele. Ele fala isso pro próprio Batman. Ele fala que você teve um dia ruim assim como eu. E sem saber, ele não sabe que o Bruce Wayne é o Batman. Então, sem saber, ele fala isso, você teve um dia ruim. No caso, a gente sabe qual foi o dia ruim do Bruce Wayne, né? Colarzinho de pérola voando. Meg, né? Meg. Eu não vou falar de The Walking Dead, porque... Meg e Negan, lá, né, morrendo. Tanto que eu vou falar de outra coisa que tem um pouquinho a ver com The Walking Dead aqui na minha mente, que eu fiz uma ligação. Perdão, a minha luz, ela tá meio louca ultimamente. Voltando. E ele vai lá e... Só que isso prova... Ele mostra fotos da Bárbara sendo estuprada, mostra foto cantando uma música. Cara, é muito pesado. É um peso muito grande, sabe? Te faz mal. Tanto a animação quanto a HQ te fazem mal. Mas aí o comissário Gordon pede pra prenderem ele nos termos da lei. Então, isso se prova que não é com todas as pessoas que isso acontece. No caso, a HQ termina de outro modo bem sombrio, com o Batman enforcando ele e os dois dando risada. E isso é a piada mortal. Eu já passei 7 minutos falando da piada mortal, porque eu realmente adoro essa HQ. E eu citei a piada mortal aqui porque o primeiro estilo do Coringa que saiu de Esquadrão Suicida, a gente vê o Coringa com uma câmera fotográfica na mão, que é a capa icônica da piada mortal. Vamos agora para outra do Alan Moore. A gente tem mais outras duas do Alan Moore. Vamos falar primeiramente de Watchmen. Vocês com certeza assistiram o filme e lembram das músicas que aquela trilha sonora... A trilha sonora daquele filme é um caso à parte, né, gente? Eu amo a trilha sonora daquele filme. E eu não li a HQ inteira, só que pelo pouco que eu li, deu pra ver que é muito fiel. Mudaram poucas coisas, mas no mais é muito fiel. A parte do Diário do Rorschach, principalmente, dele falando das prostitutas. Se tiver... Editor, se tiver o Diário do Rorschach, por favor, põe o Diário do Rorschach. Diário de Rorschach, 12 de outubro, 1985. De manhã no beco tinha uma carcaça de cachorro com marcas de pneu na barriga rasgada. Essa cidade tem medo de mim. É um grupo de super-heróis só que não é um grupo de super-heróis perfeitos. Eles têm problemas internos. Tem o caso do comediante. Olha o Negan de novo, né, Negan? Você tá usando com a minha cara, Negan. Eu tô num looping eterno. Olha o Negan de novo como comediante. Mas enfim. A gente tem um comediante que ele não é um super-herói perfeito. Longe disso. Ele é um super-herói escroto. Escroto ao nível máximo. Pensem em um personagem escroto. Multipliquem por 1000. Aí você vai ter o comediante. A história começa com a morte dele, e depois a gente tem o Rorschach investigando, que o Rorschach, ele é um personagem que você só vai ver o rosto dele no final. Só que você vê que ele aparece durante... Ele usa uma máscara, sabe? Psicólogo, que tem aqueles desenhos. O que você está vendo? O que você está vendo aqui? O que você está vendo aqui? Então, essa é a máscara do Rorschach. E é uma das melhores... É um dos melhores personagens de todas as HQs de todos os tempos, assim. É o meu personagem favorito de Watchmen. E a gente tem o Dr. Manhattan, que é um ser super poderoso. Então a gente tem a primeira formação dos Watchmen, que é da década de 40 e tal. Que a gente tem a mãe da Espectral. Aí a gente já vem pra cá com essa formação. A gente tem o Coruja original e tal. A gente já vem pra cá que tem outra formação. Que só o comediante, eu acho que é o remanescente da formação antiga. E eu não vou dar muitos spoilers, porque eu não conheço tanto Watchmen quanto eu conheço a Piada Mortal. Mas a gente tem esse lance dos super-heróis com problemas internos, com grupos. Porque você tem os Vingadores e você tem a Liga da Justiça, mas parece que dentro deles é tudo perfeito. Dá pra entender? E do Watchmen não é isso. E você tem o povo lutando contra os super-heróis, não concordando com os super-heróis. Então é toda uma questão social que ronda o Watchmen e que faz dela
uma grande história. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o filme, se tiverem a oportunidade de ler a HQ, leiam, porque vale a pena. Por favor, a abertura do filme de Batman, por favor. Obrigada, editor. Gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. Agora, vamos pra outra do Alan Moore. A última do Alan Moore, tá? V de Vingança. V de Vingança eu realmente não li nada dos quadrinhos. Eu me sinto até meio envergonhada de estar falando isso. Eu fiz umas pesquisas bem por cima. Mas o filme é genial. Você tem a Natalie Portman recém-saída de Star Wars. Só que no rosto da Padmé, da mocinha de... eu sou mocinha. Tanto que a Padmé não é tão mocinha assim, mas vamos combinar, né? Você tem a Natalie Portman recém-saída de Star Wars, que é aquela figura feminina ao extremo, sabe? Aquele cabelão, aqueles vestidos. E você chega... A Eve, que é a personagem dela, ela raspa o cabelo pra fazer V de Vingança. E você tem o Hugo Weaving, eu acertei o sobrenome dele, fazendo o V, que ele é uma figura que você não vê o rosto dele, que ele tá com a máscara o tempo todo e com a peruca e toda aquela capa. E você não vê o rosto dele em momento nenhum, mas é o Hugo Weaving lá, que vocês podem conhecer de 2 filmes. Um que não dá pra ver o rosto dele direito também, mas conta. Dá pra ver o rosto dele só no começo do filme, na maior parte do filme não dá pra ver. Você pode conhecer ele como o Agente Smith de Matrix, ou você pode conhecer ele como Caveira Vermelha de Capitão América, o Primeiro Vingador. E se passa num regime fascista da Inglaterra, no futuro, e você tem toda uma questão social envolvida, e você tem hinos pra você pode matar um homem, mas você não pode matar uma ideia. Remember, remember, the 5th of November. Eu não sei o resto da música, então põe a cena do filme. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. E que torna também... É uma HQ sem super-heróis, tá? Se vocês quiserem ler, saibam que não tem nenhum super-herói nessa HQ. Você pode considerar o V um super-herói? Pode, por que não? Mas super-herói sim, não temos. Agora vamos para outra HQ de outro grande escritor. E aqui eu vou fazer um paralelo com os filmes, porque 2 filmes. Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 1986. Olha, eu lembrei o ano. De 1986, escrita pelo... Eu esqueci o nome dele de novo, eu sempre esqueço o nome dele. Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 1986. Olha, eu lembrei o ano. Escrita pelo Frank Miller. Outro grande quadrinista que se vocês forem pesquisar, tem muita coisa dele. Além do Cavaleiro das Trevas, a gente tem ano 1 do Batman. Demolidor também escreveu grandes coisas pro Demolidor. Então, se vocês tiverem como procurar Frank Miller, procurem, porque esse cara também vale a pena. A gente tem a famosa gafe do Pânico com ele. Quem não lembra Eu não acredito que estou conhecendo o criador do Batman. Por favor, editor, coloca a gafe. Frank Miller é um dos criadores do Batman. Frank Miller é um dos criadores do Batman. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Me mandem, ó, Érico Borgo, se você estiver assistindo isso daí, tá? Você pode me mandar pra CCXP desse ano, que eu não vou cometer o mesmo mico que o Pânico cometeu, tá? Voltando, Batman Cavaleiro das Trevas, você tem um Batman mais velho, decorrente de várias coisas que aconteceram com ele, e ele tá pirado, ele tá louco, ele não tá mais nas ruas de Gotham, só que acontece uma coisa e uma nova gangue aparece, a gangue dos mutantes. Foi uma beliscadinha, né? Foi um cutucãozinho ali que doeu em mim, porque cutucou. Cutucou a dona Marvel Comics, que cutucou bonito, colocando o nome dos vilões de mutantes. Tá? Cutucou a Marvel Comics. Vocês vão me chamar de Marvete nos comentários? Eu aposto que vocês vão me chamar de Marvete. Eu sou Marvete mesmo. Brincadeira, eu gosto das duas. Voltando, a gente tem ele volta pra lutar contra esses mutantes. E a gente tem a cena clássica dele falando com o cara, isso aqui não é um lamaçal, isso é uma mesa de cirurgia, eu sou cirurgião,
E Batman fodão, que não tem medo de... Eu falei palavrão, desculpa. Não falem palavrões, crianças. E tem o Batman lá matando pessoas. Aí a gente tem a segunda parte, que tem... Ele mata... O Coringa se mata pra provocar ele. Tem a luta dele com o Coringa se mata pra provocar ele, pra pôr a culpa nele. Num último exagero do Coringa. E a gente tem a luta final dele com o Superman. Então, aqui eu vou citar 2 filmes que foram baseados, 3 na verdade, né? Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge e Batman vs Superman. Gente, Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge não usa praticamente nada da HQ do Frank Miller. Talvez, creio eu, que se o Heath Ledger não tivesse morrido, não tivesse acontecido aquela fatalidade que aconteceu, a gente teria no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge a morte do Coringa no estilo que a gente teve nos quadrinhos. Mas, como aconteceu a fatalidade, né, não tinha como, pelo menos não no universo do Nolan, do Batman, era impossível, era inviável colocar outro Coringa. Então a gente acabou não tendo Coringa no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mas não tem basicamente nada a ver. São 2 grandes filmes, são 2 filmes que eu gosto. Sim, eu gosto do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, me processem. Batman Cavaleiro das Trevas, dispensa comentário, melhor filme de super-herói de todos os tempos. E Batman vs Superman, na verdade, tem muito mais referência a Cavaleiro das Trevas do que os 2 Cavaleiros das Trevas juntos. Porque você tem a cena da luta do Batman e do Superman do filme com a da HQ. Tem algumas cenas que são idênticas, ele pisando na cabeça do Superman. Se tiver o estilo dessa cena pra comparar com a da HQ, por favor, editor. Obrigada, editor. Editor é meu amigo. Um dia você vai dar um oi aqui, hein, editor? O Batman pisando na cabeça do Superman, que é idêntico, e tem algumas cenas de diálogo que são idênticas mesmo. Então, então a gente dá pra fazer uma comparação com... É estranho, porque o Nolan só pegou o nome mesmo, Cavaleiro das Trevas. Não que eu esteja reclamando do filme do Nolan. Longe de mim. Eu sou apaixonada pelos 3 filmes do Nolan. Nolan fez uma obra-prima. E pra mim, Ben Affleck nunca chegará aos pés de Christian Bale. Isso mesmo que vocês ouviram. Me processem na internet. Vocês vão fazer isso, né? Vocês vão me xingar demais, cara. Eu tô vendo isso. Mas o que... De novo... Ben Affleck nunca vai chegar aos pés do Christian Bale. É exatamente o que eu disse, tá? Beijo pra vocês. E Batman Cavaleiro das Trevas é uma grande HQ. Tem várias edições encadernadas. E é considerada por muitos a melhor história em quadrinhos de todos os tempos. Teve as 2 animações divididas em parte 1 e parte 2. Quem tiver curiosidade de assistir, também temos animação disso. Ok? Vamos para o próximo. Agora vamos falar Agora vamos falar de Batman Morte em Família. A gente vai falar por quê? Porque a gente não tem isso em nenhum filme por enquanto. Eu não sei também se vai ter, porque o Jason Todd já está morto. Mas temos uma referência a isso em Batman vs Superman, onde a gente vê a roupa do Robin. Então, o Robin morreu, e essa HQ é nessa história que conta a morte do Jason Todd, que é uma morte bem violenta, mas como a maioria das pessoas acha, não é... Todo mundo acha que o Jason Todd morreu com... Isso. Na cabeça, né? Com o pé de cabra na cabeça, também pode ser lucilada. Se você for pensar bem, olhar pelo outro ângulo da coisa, quando você viciado em The Walking Dead, você pensa em luciladas. Quando você pensa em pé de cabra na cabeça, você também pensa na Lucille, na cabeça do Glenn, que é o seu personagem favorito. Voltando à normalidade. Mas não é nesse momento que o Jason Todd morre. O Jason Todd só vai morrer depois, quando o Coringa explode o lugar onde ele está. A história dessa HQ é basicamente o seguinte: o Jason Todd vai atrás da mãe dele, o Batman vai ajudar ele, o Coringa descobre, vai lá e mata o moleque. Só que depois, quem lê a HQ, quem acompanha, sabe que o Jason Todd volta com capuz vermelho. Tem a animação Batman vs Capuz Vermelho, se vocês tiverem curiosidade de assistir também. Puxando o gancho do Batman vs Superman que eu falei com Cavaleiro das Trevas, vamos falar de A Morte do Superman.
Agora, puxando o gancho que eu peguei com o Cavaleiro das Trevas, vamos falar de outro HQ que serviu de base para Batman vs Superman, que foi a HQ A Morte do Superman, de 1994, 95, por aí. Como eu disse, eu não sou boa de memória de datas, tá, pessoas? Então, o que a gente tem na HQ Morte do Superman é um nome tão... Gente, eu acho que a gente tem a morte do Aquaman nessa HQ, se eu não me engano. Piadas à parte, é nessa HQ que o Superman morre. Ava! Essa HQ tem uma história muito engraçada, que era, na verdade, pro Superman e a Lois se casarem. Só que na mesma época estava tendo a série Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Coloca a aberturazinha da série, por favor. Obrigada. A gente tinha essa série, e nessa série eles iam se casar também. Então o pessoal da série falou, poxa, por que vocês não esperam quando a gente faz um negócio consignado aqui? E as vendas estavam caindo, casamento casamento tem HQ também dá venda. Casamento é uma coisa que dá grana, né? Casamento, noivo perde grana, mas também ganha um monte de presente, daí fica elas por elas. Nos quadrinhos é a mesma coisa. Só que tem o pessoal das HQs da série falou, não, vamos esperar, que daí nós ganhamos. Quando eles forem se casar na série, a gente casa eles nas HQs também, fica tudo muito bonito. Aí, poxa, o que a gente vai fazer com esse tempo que espera? Aí uma pessoa falou, vamos matar ele então. Aí foi criado o personagem, o Apocalipse, que vocês lembram da Tartaruga Ninja de Batman vs Superman? Né? Que mata o Superman depois de uma luta fenomenal em que toda a Liga da Justiça se mete. No meio de Metrópolis, os dois morrem juntos. E a gente tem isso no filme, que o Apocalipse mata ele também. Aí, nas HQs, claro, a gente vai ter A gente vai ter o funeral gigantesco da Liga da Justiça carregando o caixão dele. Tem a foto famosa, por favor, a foto da Liga da Justiça carregando o caixão do Superman. Aí, daí eles carregando o caixão do Superman, aí Metrópolis toda em peso, a Lois comendo no colo chorando. Também tem no filme uma coisa meio Homem-Aranha de ser, né, só que o contrário. A gente tem eles lá em Smallville, ou Pequenópolis, como vocês conhecem, né, do SBT. Lá, dos pais enterrando a roupinha de bebê dele, é muito triste. Aí tem a saga da ressurreição, que provavelmente a gente vai ver no filme da Liga da Justiça. Meu Deus, esse vídeo ficou muito comprido, então eu vou ter que parar por aqui. Obrigada por assistirem. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Entrem no nosso blog. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal. E se vocês puderem, tem uma sinetinha aqui embaixo para ativar as notificações do canal. Se vocês puderem acionar isso também, pra gente vai ajudar muito. Cada like conta, cada inscrito conta. Então, por favor, pessoas, façam esse favor pra Ana. Beijo, até o próximo, tchau!